Fala galera, boa noite. Comenta aí pra mim se o áudio tá beleza, se a imagem tá ok. Hoje aí a gente mais uma live, sextou. E hoje a gente vai ter um convidado aí mais do que especial, grande professor e um grande nome da engenharia. E então faz o seguinte, hoje nosso convidado é o Murilo Reis, a gente vai falar um pouco sobre orçamento de obras, a importância do orçamento, a importância do engenheiro entender de orçamento. E então faz o seguinte, compartilha com pelo menos dois colegas seus, só clicar no aviãozinho aqui embaixo e para ele ter essa oportunidade de assistir essa live, que vai ser muito massa, beleza? Só esperar uns segundinhos aqui, tentar convidar o Murilo, tá? Gente, quem quiser ir fazendo pergunta pode mandar. Se der algum problema, interferência na conexão, avisem, tá? Nos comentários. Porque a internet está oscilando bastante. E o Instagram também, o meu Instagram hoje ele tá todo problemático, então não sei como é que vai ser questão de entrega aí, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se o Murilo já está disponível. Opa! Olá, Camila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Murilo, beleza? Seja bem-vindo. Beleza, pura. Prazer enorme estar aqui com vocês, com toda essa galera que está assistindo a gente, os teus seguidores, os meus que estão entrando aí também, Isso nessa aí. sexta-feira. Sexta-feira diferente, né, Murilo? Essa daqui não tem como o pessoal ter outra desculpa para não estar assistindo, né? Porque todo mundo É está em isso aí. casa. Aproveitar, né? 8 horas da noite, uma hora dessa muita gente já tá no boteco, mas cada É, um. Murilo, seja bem-vindo, obrigada aí pelo convite. Então, se apresenta aí um pouco, né, pro pessoal, o que que você faz, o que que você é, como que funciona aí sua bem, profissão. pessoal que não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil já há 16 anos, tenho 4 pós-graduações na área de engenharia, um mestrado, e comecei minha carreira desde praticamente recém-formado em execução de obras, né, obras de grande porte, prédios, resorts, etc. Atuei durante mais ou menos 5 anos com execução dentro de canteiro de obra, e aí depois comecei a fazer concurso público meio que por brincadeira, né, sem nenhum compromisso, e acabou que eu fui aprovado, então vou completar esse ano 13 anos como engenheiro de um banco público, né, participando principalmente das fases de análise, análise de projeto, análise de orçamento, acompanhamento de obras públicas, né. Então lá no meu trabalho, eu praticamente vivo todo dia analisando obras públicas, orçamentos, licitações, etc. E além disso, também lá no banco eu tive a oportunidade de atuar e ainda atuo também em uma outra área que é muito pouco explorada pelos profissionais de engenharia e arquitetura, que é a área de avaliação de imóveis, né? Então também é um ramo bastante forte lá no banco. E além disso, sou professor de uma faculdade aqui em São Luís, sou coordenador de pós-graduação de uma outra instituição, sou vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, diretor da Federação Nacional dos Engenheiros e tenho a minha empresa, né, que presta consultoria e treinamentos na área de engenharia. Baita currículo. Murilo, então, hoje a gente vai focar, né, nessa questão de orçamento, a questão de avaliação de imóveis. Depois a gente vai marcar uma outra live aí, porque é um tema bem extenso também. E é um tema, né, que a gente não vê muita gente falando sobre avaliação de imóveis. Tanto é que poucos profissionais, eles entendem que é um engenheiro, um arquiteto que tem que fazer, né? Principalmente aí no ramo da perícia, de avaliar banco, enfim. Mas vamos lá. Ô Murilo, a questão do orçamento, né? A gente aí que, principalmente para quem é recém-formado, porque na faculdade a gente vê um orçamento bem básico, né? Aquela questão bem meia-boca. E o que é que você vê desses profissionais que saem da faculdade direto para o mercado em questão de saber orçamento?
qual é a importância de você saber fazer um orçamento bem feito, né? Tanto para trabalhar como autônomo, como em empresa grande, no seu caso, em questão de banco, essas análises. Qual é a importância, né, do engenheiro ele sair da faculdade e ter um conhecimento bom, digamos assim, nessa área de orçamento de obras? Bem, primeira coisa, como você bem falou aí, as faculdades elas não dão a devida importância à área de orçamento, né? São raríssimas as faculdades que têm uma disciplina específica para orçamento. Geralmente, ela vai ser um conteúdo dentro de uma outra disciplina, né? E aí, às vezes, a tua carga horária que tu vai ter uma ou duas aulas de orçamento, e eu costumo dizer que talvez seja uma das áreas mais importantes dentro da engenharia, e vou explicar por quê. Porque não adianta você fazer o melhor projeto se esse projeto não for viável. Não adianta você fazer o melhor projeto se você, para fazer ele, vai ter prejuízo. Não adianta você ser um bom executor de obras, fazer obra muito bem feita, se essa obra tiver prejuízo. Então, tudo parte de um orçamento. Então, para que você apresente uma proposta para um cliente, para que você possa desenvolver projetos, construções, você precisa de um orçamento bem feito. E essa é uma demanda muito grande. Assim, como eu falei, eu trabalho já há muitos anos analisando orçamento todos os dias e posso dizer para você que praticamente 95% dos orçamentos que eu recebo tem algum erro, tá certo? E muitas vezes erros graves. Isso também fica muito claro, muito nítido para quem atua na área de licitações, né? Só para o pessoal entender o que é uma licitação. Quando qualquer órgão público, né, seja uma prefeitura, um governo do estado, quer fazer uma reforma, uma construção de uma determinada edificação, de uma estrada, ele precisa passar por um processo chamado de licitação pública. E aí, nesse processo, as empresas que estão querendo construir precisam apresentar um orçamento. E aí, a gente, às vezes, chega em determinadas licitações, 18 empresas apresentam orçamento e só uma tem um profissional de engenharia que realmente entende orçamento. Ele consegue desclassificar todas as demais por mostrar erros graves nos orçamentos. Então, é uma deficiência muito grande. Isso acontece, em primeiro lugar, por as pessoas não verem na faculdade com a devida profundidade. E um outro problema muito grande é que, ainda que elas vejam e aprendam, é importante as pessoas botarem na cabeça uma coisa: não existe uma norma hoje de orçamento. Então, se eu for fazer um projeto de concreto armado, de uma estrutura de concreto armado, eu sei qual é a norma que eu tenho que seguir. Em orçamento não existe norma ainda. E o que isso determina se não existe uma norma? Os conhecimentos, eles vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos. Então, quem aprendeu a fazer orçamento há 4 anos atrás e vai fazer hoje, vai cometer erros. Por quê? Porque de lá para cá houve alteração de legislação, houve alteração de decisões judiciais acerca de orçamento. Então, é uma área que requer que a pessoa esteja sempre atualizado, né? Então, a pessoa não vai parar de estudar nunca se atuar com orçamento. Agora, é uma área em que eu não tenho concorrentes. Por que eu digo isso? Ah, Murilo, chega um cliente para mim e diz: Murilo, eu quero fazer um orçamento para participar de uma licitação. Aí vamos imaginar que eu analise e digo o seguinte: olha, é R$ 5.000 para poder fazer. Aí se ele vai dizer: não, mas tem outro ali que faz por 500. Eu disse: não, pode fazer com ele. A pessoa, ela não vai, ela pode querer economizar em tudo. Mas quando é uma atividade que vai ou quebrar a empresa, se for um orçamento mal feito, ou vai possibilitar a empresa pegar uma obra, ganhar um contrato, ela não vai partir para o aventureiro. Ela não vai no mais barato. Ela vai naquele que dá mais resultado, que ela tem mais confiança, que tem mais certeza. Um orçamento mal feito pode falir uma empresa. Um orçamento bem feito pode possibilitar que a empresa ganhe contratos, ganhe obras. Então, é uma área que, geralmente, para os bons profissionais, é uma área que tem uma remuneração muito grande. Os profissionais que entendem de orçamento são caçados no mercado. Então, assim, eu tenho colegas, e fiz até lives com eles recentes, que hoje trabalham com percentual de obra. Por exemplo, a empresa vai participar de uma licitação de 100 milhões. Ele não cobra nada para fazer o orçamento, mas se a empresa ganhar, ele pede 1%. Então, quanto é que é 1% de 100 milhões? É 1 milhão, entendeu? Então, assim, o cara que é acima da média nessa área, ele tem muitas possibilidades. E tem uma visão também, né? Porque é até a questão.
que muita gente não, às vezes assim, tem gente ainda que não sabe que ser engenheiro, né, orçamentista é uma profissão, é um nicho de atuação. Então, não é só porque, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer um orçamento. Não, você pode ter um engenheiro só para fazer o orçamento, que é uma área que a gente não vê muitos profissionais. Hoje, eu conheço poucos profissionais engenheiros que trabalham só na área de orçamento e conseguem captar muito cliente por isso, porque é um diferencial. É aquele negócio, né, de ser um engenheiro faz tudo. Olha onde é que a gente chegou. Tem um engenheiro só para fazer o orçamento, seja de uma licitação, seja de uma reforma, seja de uma obra, enfim, para quem, né, para quem gosta dessa área aí, até uma área boa para você se especializar, estudar, para você começar a vender esse serviço em si, não só o serviço amplo, né? Como ser um engenheiro que faz a parte de orçamento, de execução, de elaboração, tudo. Mas um engenheiro orçamentista. Tem uma pergunta aqui do William. Qual é a maior dificuldade no meio, né, de orçamento hoje em dia? O que você vê aí nesse ramo de atuação? A maior dificuldade realmente é a capacitação das pessoas, né? Eu costumo sempre dar fazer uma analogia, que é a seguinte: independentemente de qual área da engenharia você goste, ou da arquitetura, a faculdade, ela só te leva ao nível superficial do conhecimento. Eu costumo comparar com o seguinte: o professor, ele pega os alunos, bota num barquinho e leva esse barquinho até um iceberg. E aí ele pega e mostra lá a ponta do iceberg e diz: olha, isso aqui, por exemplo, é a área de orçamento. Aí tu olha aquela pontinha do iceberg e algumas vezes sai de lá achando: pô, eu já sei isso. Só que tu viu só a pontinha do iceberg. Cabe a cada um de nós pular desse barco e mergulhar e ver que lá no fundo tem ainda muito conhecimento. E olha só que interessante: quanto maior for o meu mergulho, quanto mais fundo eu for nesse conhecimento, menos concorrentes eu tenho e mais valorizado eu sou. Então, o principal ponto é esse: é a pessoa realmente se capacitar. E como eu falei, não adianta se capacitar, eu fazer um curso de orçamento agora, ou fazer até uma pós, que é muito raro ter pós de orçamento, mas pode ter, fazer isso e achar que pronto, está resolvido. Não. É uma área que requer que você sempre esteja estudando, sempre esteja se atualizando, porque as coisas mudam muito rápido, né? Agora, uma outra coisa também muito importante que eu gosto de falar para as pessoas, e para esse pessoal que nos acompanha, os estudantes, os recém-formados, os que já estão no mercado há mais tempo, que a outra grande dificuldade está na gente. Por quê? Não adianta você fazer o curso que for, ter o currículo mais top do mundo, estudar sempre, enfim, nada disso adianta se você não tiver proatividade para correr atrás das coisas. Um bom currículo não vai significar que alguém vai bater na sua porta e vai lhe oferecer uma oportunidade. Você tem que realmente gastar o solado do sapato e correr atrás, né? E para isso é fundamental, e é uma coisa que as pessoas muitas vezes levam para o lado negativo isso, é fundamental a rede de relacionamentos profissionais. Você precisa estar nos ambientes propícios para conhecer pessoas e nutrir uma rede de relacionamento profissional. Tá certo? Ah, Murilo, aquela empresa só é QI. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Um empresário precisa de um orçamentista. Já que a gente está falando de orçamento aqui, mas eu poderia falar de qualquer outra área da engenharia. Tu acha que ele vai botar um anúncio no jornal, preciso de um orçamentista, ou ele vai chegar para um outro dono de outra empresa e perguntar assim: fulano, tu tem algum orçamentista bom para me indicar aí? Então, olha só, 85% das vagas de trabalho e de estágio são por indicação, e isso não tem nada de pejorativo. São poucas as pessoas que vão indicar alguém porque é meu amigo, porque é meu parente. Eu só indico pessoas que eu tenho confiança, até porque é o seguinte: a minha indicação, se eu indicar uma pessoa ruim, eu me queimo junto. Pô, Murilo indicou um cara ruim pra cá. E se eu indicar um cara bom, as pessoas: pô, Murilo, aquele cara que tu indicou, aquela menina que tu indicou para trabalhar aqui, pô, arrebentou. Isso é bom pra gente, as pessoas geram uma credibilidade muito grande. Então, pessoal, se capacitem, mas corram atrás. Por exemplo, tu fez um curso de orçamento, tá dominando já o assunto, onde é que tu tem que estar? Participando das licitações. Licitação é uma coisa que
se eu souber que está tendo uma licitação amanhã na prefeitura, eu posso ir lá, eu, pessoa física, eu não estou nem trabalhando na licitação, mas eu posso ir lá assistir. No que eu estou lá assistindo, eu estou aprendendo. No que eu estou lá aprendendo, eu posso na saída conversar com os donos daquelas empresas. De repente aquela empresa perdeu a licitação por um erro de orçamento, eu chego lá, olha, na próxima licitação que você for participar, eu faço orçamento. Vamos fazer uma parceria aí. Na primeira eu não lhe cobro nada. Só lhe cobro se eu conseguir o resultado, se eu ganhar a licitação. Então, assim, oportunidade tem. Mas as pessoas, quando falam assim para mim, Murilo, eu estou cansado de procurar emprego, estou cansado de procurar estágio. Aí eu pergunto assim, como é que tu procura? Ah, não, todas as vagas que eu recebo aqui no meu WhatsApp, no Instagram, eu mando o meu currículo. Pessoal, a chance de conseguir uma oportunidade de trabalho por uma vaga divulgada em WhatsApp, Instagram, que mandou e-mail, é próximo de zero. Eu já fiz isso, eu já divulguei vaga de trabalho no meu Instagram, que eu não disse nem o nome nem a cidade que o cara ia trabalhar e nem quanto ele ia ganhar. Eu recebi currículo do Brasil inteiro, mais de 300. Tu acha mesmo que alguém vai analisar 300 currículos? Não vai. Não Então, vai. assim, é muito mais fácil eu chegar para uma pessoa, vem cá, Camila, tu conhece alguém aí de Belo Horizonte ou fazer uma obra aí, algum engenheiro para me indicar? É muito mais provável. Então, a gente tem que ter os contatos profissionais para que a gente tenha as oportunidades. Então, conhecimento e networking são as duas chaves para que você possa se dar bem em qualquer área da engenharia. Isso mesmo. Hoje, essa questão, né, de network, as pessoas acham que é algo besta. Ainda tem gente que é algo acha, né, que é algo besta. Mas se a gente for olhar, gente, não é. Porque você receber uma indicação vale muito. É até a questão que assim, a gente costuma ver também, a questão da faculdade EAD e a faculdade presencial. A diferença que a gente vê não é nem bem a questão de aula online ou aula presencial. É a questão de você ter aquela interação com o professor que está em campo, com colegas que já estão atuando na área. Então, você está vivendo aquilo, vivendo experiência que em uma aula EAD, eles não vão falar, por exemplo, não vai ter aquela troca de colega falando o que aconteceu na obra dele no dia. Então, isso daí é um ponto, né, que a gente gosta de falar, porque é mais pura verdade. Às vezes, assim, a gente faz uma pós-graduação e um colega, ele solta alguma vivência dele, que aquilo ali você pode ter perdido um tempão tentando entender, que vivenciou e não deu certo, e ouviu aquilo e falou, nossa, estrago, a chave vira, né? Então, quanto mais você tiver em questão de interação com outros engenheiros, quanto mais em palestras você participar, workshop, congresso, esteja onde os outros engenheiros ou pessoas, possíveis clientes, eles vão estar. Porque tem grande chance de você fechar um contrato. Até o Eduardo Augusto, ele falou que uma das primeiras obras, né, que ele fechou financiado foi ele no aniversário, falando com um parceiro dele, que ele falou que ele fazia financiamento, tal, explicou, fechou o negócio lá. Então, olha a diferença de como você falar. Ah, eu sou um engenheiro orçamentista, eu faço orçamento, né, para licitação, e às vezes tem um empresário lá que está querendo entrar e às vezes já perdeu uma, duas licitações, olha a chance dos dois se encontrarem. Então, a gente tem que realmente pensar nesse âmbito, porque nada adianta a gente viver só em busca de conhecimento e esquecer essa parte. Porque você pode ter um puta currículo que ninguém nem vai saber, porque é muito difícil abrirem seu currículo no e-mail, muito difícil. Se alguém não virar e entregar na mão lá do cara, olha só, eu conheço esse cara aqui, estuda muito, conhece muito, já fez serviço para mim, papapá, a chance dele ser contratado é muito maior, que engloba em tudo aí que você falou e é uma excelente dica. Essa semana eu postei sobre estudar e praticar. A grande parte dos comentários foram, mas hoje está muito difícil a gente conseguir uma oportunidade para praticar. Então, assim, as pessoas elas ainda estão naquele negócio de ver o problema. Em vez de procurar saber como que eu posso conseguir um estágio que não seja mandando currículo. Eu posso bater numa obra? Eu posso sair andando aqui no meu bairro e ver onde está tendo obra? Se eu sou engenheiro recém-formado, eu posso ver onde está tendo reforma? Posso saber se tem um engenheiro responsável por aquela reforma? As pessoas, elas se fecham e elas só querem ver o problema.
em vez de tentar buscar uma solução, tentar buscar outra coisa. Se um ponto não está dando certo, outros vão ter que dar. Então, é aquele negócio, erro e acerto, né? Legal. Essa questão de licitação, como que é? É uma área interessante aí para hoje no Brasil? Como que funciona, Murilo? Olha só, essa é uma das áreas que, independentemente do momento que possa existir, por exemplo, agora, no meio de pandemia, eu estou trabalhando home office, né, lá na empresa onde eu trabalho, e a gente está analisando orçamento de licitação. Então, isso é um ramo que não para, tá certo? Todo tempo, o poder público vai precisar reformar os seus imóveis ou construir novas coisas. É só tu imaginar que o Brasil tem um déficit habitacional de 7 milhões, mais de 7 milhões de unidades. A infraestrutura no Brasil, de pavimentação, de saneamento, tudo isso são serviços públicos que vão acontecer em algum momento. E acontecem. Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas acontece. Mas só para te ter uma ideia, eu moro no estado do Maranhão, que é o estado, se for comparar em relação a PIB, etc., é o estado mais pobre do Brasil. Mas aqui a gente chega a ter, por ano, 2.000 obras públicas nos 217 municípios que compõem o estado. É uma quadra, é uma pavimentação, tudo isso são licitações. E olha só, como eu expliquei aqui sucintamente o que é uma licitação. O poder público precisa construir uma quadra, uma pavimentação. Vamos ver quantos profissionais estão envolvidos aí. Primeiro eu vou ter um profissional que vai ser contratado para fazer o projeto disso, tá certo? Depois eu vou ter um profissional que pode ser o mesmo, mas geralmente não é, só para fazer o orçamento. Então só aí já foram 2 profissionais, tá certo? Aí o que acontece? Vai se fazer um edital de licitação, né, que seria como se fosse a regra do jogo, e esse edital ele é publicado. Depois, tu vai ter mais um profissional de engenharia ou de arquitetura que vai participar de uma comissão, chamada comissão de licitação, que essa comissão é que vai julgar os orçamentos, as propostas das empresas. Então, já foram 3 profissionais. Aí, o que acontece? Quando esse edital é publicado, as empresas interessadas em fazer, em participar dessa licitação, né, elas pegam esse edital, vão observar, vão ler e vão preparar as suas propostas. Cada empresa vai ter pelo menos um profissional elaborando o orçamento. Então, só aí já são 3 e mais um por empresa. E já chegou a ter licitação de ter 31 empresas disputando. Então, seriam 31 profissionais só fazendo orçamento. Tá certo? Aí o que acontece? Depois que essas 31 empresas apresentam a proposta, é analisada as propostas delas, os orçamentos, né? Se todos estiverem corretos, vai vencer aquela que apresentar o menor preço, tá certo? Agora, óbvio, Murilo, se é o menor preço, então a pessoa vai reduzir de qualquer maneira? Claro que não, existem critérios para eu poder reduzir. Eu tenho que fazer uma coleta de preço, uma pesquisa de preço, né? Eu tenho que verificar como é que eu posso otimizar as composições da minha obra, a produtividade da minha obra. Tudo isso são fatores que tem que ser levado em consideração por um profissional experiente, um orçamentista, né? Depois que essa proposta então é escolhida, se assina um contrato e aí tu vai ter então mais um profissional pelo menos executando a obra e mais um profissional pelo menos fiscalizando a obra. Então nesse caso, se fossem 31 empresas disputando, pelo menos 35 profissionais de engenharia de arquitetura participaram desse processo. Pelo menos 35. Às vezes pode ser mais, porque uma construtora pode ter um para ter o acervo técnico, um para elaborar o orçamento, enfim. Então, é um mar de oportunidades, né? E que tem carência de profissionais. As empresas caçam os orçamentistas bons, porque, como eu falei, o bom orçamentista, somente nessa área de licitação, ele é o responsável por uma empresa poder pegar obras, pegar contratos, muitas vezes milionários em obras públicas. Está na mão desse cara. Então, esse cara ele é muito valorizado, tá certo? Então, as oportunidades estão aí. Falta a gente identificar, se capacitar e montar uma estratégia para conseguir. Volto a dizer que isso é fundamental. Não adianta eu somente ter o conhecimento. Eu tenho que verificar como é que eu posso me inserir nesse mercado, tá certo? Mas temos vários alunos aí que já tem bastante sucesso, a gente costuma publicar os resultados deles aí nas licitações e realmente é muito gratificante ver quando as pessoas conseguem sair dessa paralisia, né? Daquele medo, daquela insegurança e realmente partir para dentro do mercado
sem medo, é penoso, tu vai receber muito não, mas faz parte do jogo, né? Receber não. Então, tem até uma figura do Geração de Valor que eu acho muito interessante, que é um cara cheio de adesivo não, né? E o cara triste. Ele só precisa de um adesivo sim, é só um. Então, assim, eu sei que é complicado, eu já passei por isso. Quando eu estudei, que eu me formei, o mercado estava igual ou pior do que está hoje. Assim, meu pai era um cara que não queria que eu fizesse engenharia de jeito nenhum, porque ele conhecia um monte de engenheiro desempregado e tal. Eu fui lá, enfim. Então as oportunidades existem. E faço até um desafio para vocês aí. Vão agora lá no LinkedIn e bota lá, vaga para engenheiro. Tem um monte. Tem um monte de vaga em aberto. Então, vaga não está faltando. Está faltando profissional capacitado e que tenha essa proatividade para buscar. Saiu uma reportagem que eu até publiquei no meu Instagram alguns meses atrás, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eles entrevistaram os donos de construtoras e 77% deles disseram, sabe o quê? Que eles têm dificuldade em encontrar profissional de engenharia. Então, será que ele está com dificuldade em encontrar profissional de engenharia? Não. Deve ter trilhão de currículo lá na mesa dele que virou papel de borrão. Ele tem dificuldade em encontrar o profissional diferenciado, tá certo? E aí, eu quero deixar aqui uma reflexão para todo mundo que está aí assistindo a gente, que são, nesse momento, 47 pessoas. Sempre sejam capazes de responder a seguinte pergunta: qual é o meu diferencial? Se você não souber responder essa pergunta, tu está fazendo alguma coisa errada. Tu tem que ter um diferencial. Tá certo? Boa. Realmente, hoje em dia, quem não tem um diferencial, quem não tem aquele que a pessoa olhou, viu e falou, nossa, eu preciso desse cara. Aí realmente fica difícil mesmo. Murilo, te fazer uma pergunta, a questão de orçamento prático, né? Muita gente ela tem dúvida, né, de como elaborar um orçamento, onde ela buscar, como que funciona uma cotação de preço. Hoje em dia a gente tem aí a Sinap, né? Mas como seria a questão da Sinap para licitação e a Sinap para execução de obras privadas? Bem, vamos lá. As pessoas, assim, outro grande problema assim de muitos profissionais hoje em dia é querer que todo serviço seja como uma receita de bolo, né? E as pessoas precisam entender que no dia que o trabalho do engenheiro pudesse ser substituído por uma receita de bolo, nós todos estamos desempregados, né? Porque aí um computador pode fazer. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que para eu fazer um orçamento, eu posso até utilizar de tabelas que possam me ajudar. Mas não é esse o principal elemento que tu precisa. A primeira coisa que tu precisa para fazer um bom orçamento é ter um bom projeto. Sem um bom projeto é impossível fazer um bom orçamento. Preferencialmente, tu tem que ter um profissional com experiência naquele tipo de obra para poder fazer o orçamento. Eu não posso fazer um bom orçamento se eu não tenho vivência naquele tipo de obra. Ah, Murilo, então eu sou engenheiro recém-formado, como é que eu vou entrar nesse mercado se eu não tenho experiência? Não tem nenhum problema, você pode chamar uma pessoa para fazer junto com você que tem essa experiência. Então, fazer em parceria. Eu até hoje tenho serviço que eu não sei fazer dentro da engenharia. Quando eu pego esse serviço, eu faço o quê? Chamo o parceiro, chamo o amigo. Por isso, mais uma vez, a rede de relacionamento profissional. Não é só para conseguir emprego, é para fazer parceria de trabalho. E aí, depois que tu tem então, um bom projeto e uma pessoa que saiba ler e interpretar esses projetos, tu vai levantar os quantitativos, né, que vem como consequência de saber ler e interpretar os projetos, e vai elaborar as composições de custo, que é, para mim, a grande chave do bom orçamento. O que é uma composição de custo, para o pessoal entender aí? É eu identificar todos os custos que eu tenho para realizar uma unidade de um serviço. Por exemplo, se fosse alvenaria, eu tenho que saber quantos tijolos eu gasto para cada metro quadrado, quantos metros cúbicos de argamassa eu gasto para cada metro quadrado de alvenaria, quantas horas de pedreiro eu gasto para cada metro quadrado de alvenaria, quantas horas de servente eu gasto para cada metro quadrado de alvenaria. Isso, qual é a melhor maneira de fazer? É eu, numa obra, né, preferencialmente da empresa onde eu trabalho, pegar uma prancheta e ficar observando e anotando. Olha, para aquele serviço ali foram
10 carrinhos cheios de tijolo. Cada carrinho tem 200 tijolos. Aí tu faz a conta, ó, gastou 2.000 tijolos. Foi não sei quantos carrinhos de argamassa. Tu vai anotando. No final de um dia, de uma semana, de um mês, tu sabe o seguinte, olha, foi para lá X material e foi produzido tantos metros quadrados de alvenaria. Então eu sei quanto tijolo eu gastei para cada metro quadrado, quantos metros cúbicos de argamassa eu gastei para cada metro quadrado. Esse é um trabalho que deve ser feito. Agora, 90% das construtoras elas podem ter 10 anos de experiência. Nunca pararam para fazer isso. Pegar e anotar quais foram os seus custos. E aí o que elas querem fazer? Querem saber o seguinte, onde é que tem essa composição pronta? Aí realmente ela vai encontrar lá no TCPO, lá no SINAP. Mas será que aquela composição lá realmente está de acordo com o que eu estou conseguindo fazer na minha obra? Então isso é fundamental, tá certo? É esses pontos, Camila, que diferencia o profissional mediano, que eu vou chamar o planilheiro, do orçamentista, que é aquele cara que vai fazer realmente esse levantamento. Então, assim, pessoal, as tabelas, eu ensino a usar elas nos meus cursos, no workshop, elas estão aí para ajudar a gente, mas a gente não pode virar refém de tabela. Senão, eu estou me nivelando por baixo enquanto profissional, tá certo? Agora, como tu falaste também da cotação de preços, é outro ponto fundamental. Eu posso até encontrar preços também nessas tabelas. Por exemplo, a tabela do SINAP, todo mês ela é atualizada para todos os estados brasileiros. Mas é preciso que a pessoa entenda como é feita a pesquisa de preço do SINAP. Ele não leva em consideração várias coisas, como, por exemplo, a compra em grande quantidade. Então, não é raro tu encontrar no SINAP valores muito acima do valor da realidade local. Pode acontecer também, eu explico isso, aqui não vou ter tempo, eu explico por que isso pode acontecer. Pode também tu encontrar até valores no SINAP abaixo da realidade local. Pode acontecer, mas geralmente os valores são mais acima. Então, a pesquisa de preço ela é fundamental. Né? E aí, Murilo, como é que o orçamentista faz a pesquisa de preço? Ele precisa o seguinte, se eu estou prestando serviço para uma empresa, eu tenho que pedir para o comprador daquela empresa fazer a pesquisa. Por quê? Porque uma coisa é eu, Murilo, ligar para uma loja e pedir um valor de um material. Outra coisa é o cara que já tem um relacionamento comercial com aquela empresa pedir uma cotação. Ele com certeza vai conseguir preços mais baratos. Então, assim, para que o pessoal entenda de uma vez, quem é obrigado a usar a tabela SINAP? É aquele órgão público quando vai lançar uma licitação. Então, por exemplo, a prefeitura da minha cidade vai construir uma quadra, ela vai fazer uma planilha de referência que é feito com a base na pesquisa de preço do SINAP. Por quê? Porque aquilo é só uma referência. Agora, eu, enquanto empresa, quando vou apresentar minha proposta, seja para uma obra privada, seja para uma obra pública, vou compor os meus preços. Vou fazer as minhas tabelas, tá certo? Para disputar aquela concorrência. Então, eu tenho lá um preço de referência e eu vou tentar fazer o quê? Ir o mais para baixo possível, de modo que continue viável e que eu ganhe dinheiro. Porque eu não quero trabalhar de graça, né? Eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. O objetivo de toda empresa é ter lucro. Então, basicamente é isso. Então, só esse alerta para as pessoas, né? A tabela SINAP ou outras são uma ferramenta muito importante, ajudam muito a gente em certos momentos, mas a gente tem que saber quando usar para que a gente não fique refém delas. Boa. E essa questão, né, que você falou de cada empresa ter o seu próprio custo, ela sabe quanto que um pedreiro faz em um dia de alvenaria. Isso aí é interessante porque talvez nenhuma concorrência, hoje em dia é normal o cliente escolher o menor preço, normal, porque né, a gente está vivendo um mundo aí que tem muito profissional, tem muita empresa, então ele vai ver e vai comparar e normalmente vai pegar esse menor preço. Então, a chance de uma empresa que tem todos esses custos, né, em mãos, ela sabe, eu tenho um pedreiro aqui, que esse pedreiro, ele é o cara. Ele consegue fazer um negócio rápido, fácil, bonitinho, não tem muito desperdício. Em comparação com uma outra que talvez pegou uma planilha pronta, que deu um preço, sei lá, 20%, 30% a mais, perdeu um serviço por não ter, né, esses dados. Que igual você falou, talvez um dia, uma semana, resolveria o problema. Se tivesse acompanhado, anotado, feito tudo certinho. É uma boa, né? Até fica a dica aí para quem está entrando em empresa, para quem é empresário também. Por exemplo, a questão do, sei lá, um estagiário que
que está entrando na obra, ele já pode mostrar serviço. Isso é uma maneira dele mostrar. Fala aqui, o engenheiro da obra, vem cá, eu estou querendo implantar isso, isso e isso. Olha você se destacando aí entre vários e vários que entraram e não fizeram. Olha a economia que você pode gerar e aí o dono da empresa vai gostar, o engenheiro vai gostar, todo mundo sai feliz. O pessoal E, tá... Pode e falar. foi exatamente assim, rapidinho, Camila, e foi exatamente assim que eu comecei. Quando eu comecei como estagiário de uma construtora, para te ter uma ideia, o engenheiro, às vezes, o engenheiro da obra, acho que ele não queria ter um estagiário, né? Eu fui colocado lá pelo diretor da empresa e tinha um dia que ele sequer nem olhava na minha cara, né? E aí o que acontece? Eu disse, pô, eu vou ficar aqui tudo bem aprendendo, mas eu preciso mostrar algum resultado. E aí eu comecei a fazer esses levantamentos por conta própria. Né? Então, por exemplo, eu chegava para o engenheiro, quinzenalmente fazia um relatóriozinho para ele, mostrando alguns indicadores, como por exemplo, quanto que é a produtividade do meu pedreiro, quanto de consumo de concreto eu estou gastando por cada metro quadrado de laje. E eu então ia mostrando esses indicadores para ele, dando sugestões de como ele podia melhorar. Né? E eu fiquei mandando isso de 15 em 15 dias, eu mandava esse relatório, mesmo sem ele ter me pedido. Mandava para o e-mail dele e tal. E aí o que aconteceu? Com 3 meses que eu estava nesse estágio, eu estava lá numa confraternização de fim de ano, chegou uma pessoa do escritório e disse, Murilo, recebemos os teus relatórios. E a gente está com uma oportunidade de trabalho aqui no escritório para poder te encaixar. Agora não vai ser mais como estagiário, vai ser já como auxiliar de engenharia, eu no 4º período. Né? Então, assim, pessoal, profissional de engenharia, que trabalha em obra principalmente, ele tem que entender o seguinte, a função dele é ser um gestor de recursos. Tu vai ser muito mais um administrador do que praticamente um engenheiro. Então, o que tu vai ter que controlar? É custo, produtividade, operários, mão de obra. Tu vai ter que ter o orçamento, o cronograma na palma da mão. Tu tem que ser o cara da planilha. Tu tem que ser o cara do controle. E isso vai fazer a diferença. Tanto que, depois que eu saí dessa empresa, eu estagiei lá durante um ano, né? Só um detalhe, eu neguei essa oportunidade, eu não quis ir trabalhar no escritório. Por quê? Porque eu estava só com 3 meses de estágio na obra. Por mais que eu fosse ganhar mais financeiramente, mas eu achava que eu tinha que ter mais bagagem de obra para poder ir para o escritório. Então, naquele momento, eu recusei. Eu disse, não, eu não tenho interesse nesse momento. Eu quero ficar mais um tempo em obra para que eu possa ver a obra acontecer, porque eu acho que isso é muito importante. Não é tu ser um bom orçamentista teórico, um bom projetista teórico. Tu tem que ter um estágio na obra. Eu costumo comparar com a residência médica, né? Tu tem que ter lá os teus 2 anos costurando gente para poder depois tu escolher a especialidade que tu queira, mas isso é fundamental. Então eu neguei essa oportunidade, aí fiquei 1 ano estagiando nessa obra, saí dessa empresa, passei por várias outras durante a minha faculdade, eu praticamente estagiei desde o 4º período até o 10º, e quando eu terminei o meu curso, a primeira empresa que me deu a oportunidade foi exatamente a primeira empresa que eu estagiei. Né? Depois de eu ter feito da maneira errada, mandado o currículo para Deus e o mundo sem sucesso, eu entrei em contato com a empresa que eu tinha trabalhado, que eu tinha estagiado lá no 4º período, e quando eu mandei o meu currículo, com 30 minutos me ligaram, me ofereceram uma oportunidade. E depois o dono da empresa ficou meu amigo, ele disse, Murilo, o que te destacou como estagiário, que te deu a vaga de trabalho e que te destacou como profissional de engenharia, foi o fato de tu ter todos os dados da tua obra, de produtividade, consumo na palma da mão. Então, o dono da empresa, ele vê só lucro, ele vê só prazo. Então, pô, se ele tem segurança que o profissional, que o estagiário, está controlando isso para ele, ele se sente muito mais seguro, tá certo? Só mandar um abraço aí para a amiga Karen, lá era vice-presidente do CREA da Bahia. Vai lá, vamos lá, Camila, contigo. Show de bola. Essa questão aí de... muita gente, né, ele entra querendo estagiar em obra. Igual você até falou aí, essa questão de você ter todos esses quantitativos, ter toda a questão de gestão mesmo em mãos. O que você daria de dica para quem está, às vezes, vai começar um estágio, está procurando um estágio, um ramo, né, para alguma especialização, alguma capacitação? Isso eu estou falando assim, de um curso extracurricular, algo do tipo, para ele entrar em uma obra e conseguir se destacar, que, né, a gente vê muito bem no seu livro, por exemplo, que você conta a sua história, como que você conseguiu, e você, em todos os momentos, você sempre se destacou. Então, o que você daria de dica para quem está iniciando, né, na carreira aí
estagiário, quem ainda está na faculdade, o que ele se destacaria e utilizaria, né? Hoje em dia a gente está com a tecnologia nas mãos. A gente tem um celular, a gente tem um tablet, a gente tem planilha aí que você faz simultaneamente. Então, hoje tá muito mais fácil, né, ter esse controle. O que você, com toda essa experiência, daria de dica para quem está entrando nessa área, mesmo que seja obra, mas para ele conseguir se destacar nessa questão de gestão, essa questão de ter todo o controle em mãos? Bem, hoje em dia, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de todo mundo que está assistindo a gente é que nós temos uma oportunidade única que eu não tive, que é o seguinte: hoje existem profissionais, né, com muita experiência que estão fazendo um trabalho como o nosso, de divulgar conteúdos gratuitamente pela internet, pelas redes sociais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso, é fazer um filtro e ver e focar no que vai acrescentar para a gente. Então, por exemplo, a pessoa seguir conteúdos que estão gratuitamente na internet para que ela possa começar a observar o que essas pessoas fizeram que possibilitaram a ela ter sucesso na carreira, etc. e tal. Então, comecem a filtrar, tá certo? As pessoas que vocês acompanham nas redes sociais, para que vocês tenham informações de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque hoje, por exemplo, é claro que é sempre possível, eu ao começar, eu às vezes posso pegar aqui meu celular, rapaz, vou começar meu estágio aqui, vou mandar aqui uma mensagem aqui pro Vinícius Santos. Vinícius, cara, eu tô perdido, o que eu faço? Ou mando uma mensagem pro Murilo, ou mando uma mensagem pra Camila. Às vezes pode até ser que eu não tenha tempo de responder naquele dia, mas tu mandou para mim, para Camila, para o Vinícius, para o Felipe, para o Danilo, um deles vai te responder. E às vezes uma dica que pode te dar todo o resultado. Agora, fundamental, tá? Na minha época não tinha essa facilidade, né, de ter esses profissionais para eu seguir, para eu pedir dica, para eu poder acompanhar os insights, né? Então, tá, vamos imaginar que eu não tenho essa possibilidade. O fundamental é a gente entrar, seja no estágio, seja no trabalho, com obra, pensando sempre com a cabeça do dono. Tu tem que sempre analisar criticamente o que está acontecendo ali, pensando no seguinte: essa obra, ela tem que ser executada dentro de um prazo que está estabelecido, e ela sempre tem que finalizar dentro de um orçamento, que eu vou tentar o máximo possível reduzir, desde que eu não perca a qualidade, que é fundamental. Então, a minha cabeça, enquanto eu ando na obra, não é a cabeça de ficar olhando, é claro que isso é importante, né? Mas o fundamental é que eu comece a analisar o que eu posso melhorar. E para que eu possa melhorar qualquer coisa, eu preciso ter indicadores, eu preciso medir. Então esquece software. Software é bom, é ótimo. Mas, cara, eu com papel e uma caneta, ou eu com um Excelzinho, eu consigo gerar muita informação em uma obra. E eu gerar informação, gerar indicadores de consumo de material, de produtividade, de prazo, de custo, é o que vai fazer a diferença no profissional. Então comecem a olhar a obra pelo ponto de vista gerencial, pelo ponto de vista do que você pode melhorar naquele processo, para que ele fique mais rápido, mais barato e mantendo, claro, a qualidade, né? Não adianta eu fazer mais rápido, mas pular etapas e fazer mal feito. Não, fazer com qualidade, mas diminuindo o máximo possível o prazo e o máximo possível o custo. Se a pessoa tiver esse foco, pode ter certeza que vai se destacar nessa área de execução e gestão de obras. Show. Olha o que o Léo ele falou. Falou: Murilo, hoje eu sou estagiário no orçamento já há um ano, mas ainda não tive experiência em obra. Já estou no 6º período. Você acredita que devo tentar mudar de área para obra? Fala um pouquinho disso aí, porque eu acho que muita gente, né, às vezes pode ter essa dúvida, pode querer esse direcionamento. O que você, né, com a experiência que você teve aí, o que você recomendaria? Não, olha só, eu acho que assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei do Danilo Lorenzetto, que ele diz assim: nós vivemos de ventos de oportunidades.
Então, por exemplo, eu, Murilo, desde a faculdade eu sempre quis atuar na área de orçamento e planejamento. Mas os ventos me levaram para a execução de obra e para mim foi muito bom, porque eu adquiri muita experiência até para que eu me tornasse um orçamentista melhor. Né? Então, a pessoa que está falando com a gente aqui diz assim, ah, Murilo, eu vou largar a área de orçamento para ir para a obra. Não, eu não pensaria dessa maneira. Já que você conseguiu essa oportunidade, está aí, tente ser o melhor possível no que você está executando. Mas, pô, será que tu não consegue conciliar isso com visitas em obras, né? Verifica um professor teu, um amigo, peça para ir lá gratuitamente, só para poder visitar. Então, comece a inserir essa parte mais prática da vivência de obra dentro da tua carreira. Eu não vou jamais aconselhar para ti, não, larga isso aí, vai atrás de obra, larga teu estágio aí, larga teu emprego e vai atrás de obra. Não. Continua na tua, seja o melhor possível na tua área, mas essa experiência de obra é um diferencial. Então busque isso em horários alternativos. Né? Se você tiver como, peça para visitar obras em outros horários, peça para amigos. Eu costumo dizer, Camila, assim, que as pessoas assim, elas reclamam muitas vezes de barriga cheia, sabe? Vou te dar um exemplo bem aqui. Eu, Murilo, hoje eu não executo tanta obra, porque, como eu te falei, eu trabalho no banco público, né, 8 horas por dia, mas às vezes eu pego algum serviço. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos, eu já peguei já aí uns 3 serviços, né, na área de recuperação estrutural e etc. E o que acontece? Eu sempre postei isso nas redes sociais, né? Olha aí, galera, eu tô aqui fazendo esse serviço aqui de recuperação estrutural. Eu tenho hoje 40 e quase 45 mil seguidores, né? De 1.000 a 2.000 assistem meus stories todos os dias. E sabe uma coisa? Mesmo eu mostrando essas obras, sabe quantos alunos meus me pediram assim, Murilo, eu posso ir na tua obra dar uma olhada? Sabe quantos? Ninguém, zero. Não, o meu caso foi um. Pelo menos teve um, né? Então, assim, pô, será É, que a pessoa quer mesmo essa experiência? Será que ela está correndo realmente atrás? Às vezes eu já consegui algumas visitas na faculdade para a turma minha, que tipo assim, eu falei, olha galera, façam aí 2 listas de 15 alunos, porque lá nessa empresa só pode entrar de 15 em 15. Aí na hora da lista, saiu quase briga. Porque, ah, não, mas eu quero ir também, a lista já está lotada. Sabe quantas pessoas das 30 foram lá no dia da visita na obra? 9. é. Então, assim, as pessoas, elas dizem que querem, mas na hora que a oportunidade aparece ali, elas realmente não valorizam, não querem. Então, para essa pessoa que perguntou aí, eu digo isso. Não largue a sua oportunidade. Seja o melhor possível nela, se especialize, estude, para que você se torne um excelente orçamentista. Mas saiba que a experiência de obra é fundamental. Então, tente fazer isso em horários alternativos. Se tu não pode ter um outro estágio, um outro trabalho, porque isso te consome muito e tu ainda tem a faculdade, mas busque fazer visitas, fala com colegas, com professores, esteja interessado. E até digo mais, tá andando no ônibus ou andando no carro, para o carro, tá tendo obra da prefeitura, desce lá, cara, e vai lá pro meio, que eu tenho certeza que as pessoas muitas vezes vão te acolher ali, vão te dar uma dica. As pessoas são muito solidárias nesse sentido. Se eu chegar perto de uma obra que está acontecendo no meio da rua, começar a olhar lá e perguntar para uma pessoa, ela vai me dar uma informação, enfim. Então a gente tem que ser curioso, na verdade. Curioso e proativo. É verdade isso. Hoje em dia a gente costuma ver, né? É lógico que já diminuiu, mas sempre tem obra, tem reforma, mesmo às vezes no bairro, na rua que você mora. Às vezes tem colegas de faculdade que tem, sei lá, 30 anos de experiência, já tem uma empresinha de empreiteiro, algo do tipo, e ele mexe com obra. Então talvez você poderia né, falar que eu posso ir só obra 1, 2 vezes na semana, acompanhar e tal. Estou querendo buscar esse conhecimento, querendo aprender. E assim, é muito difícil alguém negar, porque aquele negócio de ensinar, quanto mais você ensina, melhor, porque a pessoa ela gosta de ensinar, o ser humano, muita gente gosta de ensinar, então isso daí é até prazeroso. Então aproveita, olha, né, dá uma olhada ao seu redor, de quem que já trabalha com obra, se é o caso, quem já está fazendo uma reforma. Às vezes tem alguém fazendo uma reforma, às vezes tem um professor que consegue visita técnica, tenta propor, porque por mais que sejam pequenos, 1 dia, 2 dias, mas isso agrega muito para a sua carreira, né? Para esse
esse caminho aí, porque querendo ou não, 5 anos, dá para você fazer muita coisa. E o bom, né, que tem muito professor, você é professor, você sabe como funciona. Muito professor, eles levam para ver como que funciona na prática. Às vezes ele dá aula daquilo que ele trabalha, ele mostra a teoria e leva na prática para os alunos verem como que é. Porque tem muita área aí, né, que às vezes a teoria é uma coisa e na prática não é bem aquilo. Às vezes, assim, até para o estudante ele querer seguir ou não nessa área, é de extrema importância ele ver na prática. E assim, vice-versa. Às vezes a teoria é uma merda, mas na prática é aquele negócio maravilhoso. Fala, não, velho, é isso aqui que eu quero. Então, é a importância, né, de você conseguir vivenciar e ver. Por mais que não seja um estágio de carteira, de contrato, você pode conseguir um estágio informal, digamos assim. O importante é você estar E, em movimento. e principalmente, Camila, quando você tem algo a agregar. Eu costumo dizer que tem muita gente que pede a oportunidade, né? Então chega lá, eu posso, não está precisando de um estagiário, eu estou precisando. Não é essa a estratégia. A estratégia é o seguinte: o que tu pode oferecer primeiro, né? Então alguém falou aqui sobre empresas de pequeno porte. Não sei, não me lembro, não ouvi exatamente a pergunta, mas a pessoa perguntou sobre empresas de pequeno porte. Pô, já pensou se tu chegar para uma empresa de pequeno porte e dizer o seguinte: olha, eu queria te ajudar a elaborar os teus orçamentos, eu queria te ajudar a elaborar as medições, eu queria te ajudar a fazer o controle do teu estoque de material, e eu não estou cobrando nada, eu quero só aprender. Então, primeiro tu ofereceu algo, né, que a pessoa pode estar precisando, e essa pessoa, pô, o cara quer me ajudar aqui de graça, ou ganhando quase nada, eu vou pegar esse cara aqui. E aí pode ter certeza do seguinte: que se tu chegar lá e fizer diferença, ou seja, tu ajudou o cara a melhorar o processo dele, tu ajudou o cara a melhorar o estoque dele, tu ajudou o cara a melhorar os orçamentos dele, pode ter certeza que em pouco tempo ele vai querer te remunerar, porque ele não vai querer te perder. Ele vai, pô, esse cara aqui eu tô pagando para ele quase nada, ele tá começando agora. Eu vou oferecer aqui para ele já um valorzinho aqui para ele não me largar, porque se eu não oferecer nada, chega um concorrente meu e pega, eu perco esse talento. Então, primeiro mostre o seu potencial para depois você ser valorizado. Assim, eu costumo dizer que o meu primeiro estágio, a minha bolsa de estagiário era R$ 120. E era mesmo. Meu primeiro emprego como engenheiro, na maior construtora do meu estado na época, foi R$ 400, carteira assinada, tá ali na minha carteira. Muita gente falou assim: ah, Murilo, que absurdo, cadê o CREA que não olha aí esse salário? Eu não ia trabalhar no interior para poder ganhar só R$ 400. Eu digo, rapaz, entre eu ficar aqui mandando currículo e reclamando da vida, eu vou lá que eu pelo menos estou ganhando experiência. E com pouco tempo, com 3 meses, meu salário já aumentou, mais 3 aumentou de novo. Quando terminou a obra depois de 2 anos, eu já estava ganhando 9 vezes mais do que eu comecei na obra. E já ganhando proporcional, ou muito próximo dos engenheiros que tinham nessa empresa de 10 anos. Por quê? Porque eu fui lá, agarrei a oportunidade, mostrei resultado e, consequentemente, a valorização ela veio. É isso mesmo, é colocar a cara a tapa e fazer o negócio, porque oportunidade tem demais. Só falta a pessoa ter coragem de aceitar e ir, porque essa questão, né, do CREA, a gente sempre. O pessoal fica indignado com vagas, né, de engenheiro pagando R$ 1.200, pagando 2.000, 3.000, mas é aquele trem. Às vezes tem uma pessoa que ela só precisa dessa oportunidade para entrar no negócio, ele consegue uma experiência que, né, não iria conseguir em casa e ainda consegue. Então, acho que a oportunidade, a pessoa, quando ela enxerga um mais além, ela consegue se dar bem. A pergunta do Leandro aqui, deve ser a última que a gente vai conseguir responder. Ele fala assim: ó, Murilo, você acha que o setor de engenharia de pequenas obras não acaba subestimando o orçamentista? Ah, sim, com certeza. Muita gente subestima essa área de orçamento até que comece a amargar os péssimos resultados de não ter um bom orçamentista, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que saber se vender, né? Então, eu tenho que ser um orçamentista, procurar essas empresas e mostrar para elas o quanto elas podem ter resultados melhores tendo um orçamentista. Então, eu preciso fazer esse meu marketing pessoal,
para atingir essas pessoas, né? Mostrar quanto que o meu trabalho pode melhorar, pode potencializar o resultado da empresa. Então, o que é subestimado mas eu digo que muito é por culpa nossa. A gente não sabe se vender enquanto profissional. E ninguém ensina a gente, né? Na faculdade ninguém É. fala sobre vendas, ninguém fala sobre negociação. Isso aí é você buscando conhecimento fora da faculdade, ou às vezes, com tanto não na cara, você vai vendo, olha, aí você E- vai pegando a experiência, né? Mas já imaginou se houvesse uma disciplina na faculdade chamada de vendas? O pessoal ia falar assim, ixi, hoje é aula de vendas. Era o dia que o cara não ia na faculdade, Ia né? ser igual Porque o o engenheiro, slide. porque o engenheiro acha o seguinte, que só vale a pena ele assistir às aulas quando for cálculo, né? Ele acha que engenheiro só faz cálculo. E ele esquece que gestão, liderança, vendas, marketing é uma parte fundamental do nosso trabalho. Verdade. Murilo, a gente está encerrando aqui, deve acabar em 2 minutinhos. Deixa uma mensagem para quem está recém-formado, para quem está estudante e quer ingressar nessa área de orçamentos, né, orçamento de obra, trabalhar por conta própria de orçamento, enfim. O que você, com essa bagagem que você tem, você deixaria de uma dica, né, para a pessoa seguir nesse caminho aí? Bem, primeira coisa é a pessoa buscar conhecimento, né? E assim, pensando nisso, Camila, eu até fiz um workshop, tá certo? Com 6 aulas. Cara, as 6 aulas, não é porque foi eu que fiz, não, mas estão muito boas mesmo. Sobre orçamento de obras. A pessoa que fizer aquelas 6 aulas do workshop, ele já tem conhecimento suficiente para fazer um orçamento de uma obra, né? Claro que ela precisa complementar depois esse conhecimento, mas já consegue fazer. Então, a Camila, ela vai colocar aí um link no history dela, tá certo? Para vocês ingressarem num grupo, onde a gente vai disponibilizar aí um link para vocês assistirem 6 aulas gratuitas. E aí você vai começar a ter uma noção melhor desse mercado. Mas, pessoal, uma coisa importante, não sejam essas pessoas que entram no grupo de WhatsApp ou se inscrevem na palestra online, naquele evento gratuito, mas não fazem. Tirem 4 horas do fim de semana de vocês, 4 horas, tu consegue assistir as 6 aulas. Assista e descubra esse mundo. Aí você vai, depois das 6 aulas, ter uma certeza. É para mim isso aqui ou não é? Você vai ter a oportunidade de conhecer, tá certo? Então, a primeira dica é essa. Faça esse workshop que você vai conhecer, é gratuito, você vai conhecer muito sobre a área de orçamento e vai poder tomar sua decisão se é essa área que você quer ingressar e caminhar ou não, beleza? E agradecer muito a todo mundo que assistiu a gente, agradecer a Camila. Essa live aqui vai ficar disponível 24 horas, mas eu vou baixar ela também para botar lá no meu YouTube, tá certo? Forte abraço a todos. Camila, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Murilo, por sempre estar aí. Acho que foi nossa primeira live, né? Então, É, nessa parceria aí, mas foi a primeira live. E já vamos marcar uma de avaliação de imóveis, que é um tema também sensacional, que pouca gente conhece. Muito obrigada e até a próxima. Já marcamos aí para umas 2 semanas aí para frente. É isso aí. Valeu, valeu. Murilo! Boa noite a todos. Turma, muito obrigado, né, quem conseguiu participar aí da live. A gente, finalizando aqui a live, vou deixar o link do grupo para você ingressar e conseguir assistir as aulas do workshop, tá? O workshop tá sensacional. É realmente para quem quer conhecer um pouco dessa área de orçamentos. E é isso. Eu vou deixar nos stories aqui. Essa live vai ficar salva por 24 horas. E eu tô salvando as lives também no YouTube. Então, se você não conseguiu assistir as outras lives, aqui no meu destaque tem uma aba de YouTube. Só você ingressar lá ou digitar Engie Civil Camila Soares lá no YouTube, que você vai conseguir ver. A gente tem live aí de patologia, live aí de perícia, live de fundações, enfim, estamos cheios de coisa. E é isso aí, aproveitando a quarentena, tira um tempinho, assiste as lives, é em torno de 1 hora, mas lá você consegue acelerar, em torno de 2 vezes. Então, uma live de 1 hora, você assiste em meia hora. Então, aproveita isso, porque é uma grande oportunidade aí para vocês. Uma outra coisa, lembrando que no dia 13 de abril a gente vai fazer um aulão de perícia judicial, onde eu vou mostrar para vocês como ingressar nessa área,
que pouca gente conhece, pouca gente sabe como funciona, tá? O link também, eu tô deixando